próximo a você e já o abençoou. Fala, você vai ser mais abençoado. Fala assim, você já é abençoado, mas vai ser mais. Alguém está interessado em ser mais abençoado? Eu sou o 01 aqui da fila geral. Então, hoje nós temos muitos e muitos motivos para nos alegrarmos. Muitos visitantes também. Está conosco aqui a família Madeiras e Viane, aleluia. Tiago, a Silvia e as meninas estão passando um tempo aqui, são nossos irmãos lá nos Estados Unidos, e domingo que vem ele vai compartilhar conosco aqui uma palavra de oferta, que é um homem próspero, amém? Então domingo que vem nós vamos investir mais tempo nisso, vamos orar inclusive pela família deles. Eu me alegro aqui de ver todos os irmãos da família, e sejam bem-vindos também aqueles que estão nos visitando. E nós vamos compartilhar a palavra e vamos também profetizar à medida que nós compartilhamos, amém? Antes de receber a palavra, vamos orar por revelação, porque não é uma questão de quem prega, é uma questão do Espírito que testifica no seu Espírito. E eu creio que você veio aqui para participar de toda a reunião, ser abençoado no louvor, na palavra, na consagração de filhos, mas também para receber do Senhor. Então feche seus olhos, vamos orar. Se você está interessado em receber da palavra, peça para o Senhor: Senhor, fala comigo nesta manhã. Eu vim aqui para também ouvir a tua voz, receber a tua palavra e sair suprido, alimentado, abençoado para a glória de Jesus. Senhor, nós queremos nessa manhã render graças ao teu nome, porque o Senhor é bom. E nós pedimos revelação. Senhor, abre os olhos do meu entendimento para transmitir as verdades do Evangelho aos nossos irmãos, em nome de Jesus. Amém? Amados, antes eu quero testemunhar a respeito da nossa oferta de missões. Lembra que no domingo passado, retrasado, dia 9, nós fizemos uma oferta destinada à reconstrução do prédio lá à beira, que passou um ciclone lá chamado Adai, destruiu 90% da cidade. Nosso prédio virou assim, ficou retorcido. Nós tínhamos lá 3 ou 4 prédios, não sobrou nada. Os irmãos estavam fazendo culto lá debaixo de uma lona. Então é melhor ser uma família de igrejas, porque a Bíblia diz que é melhor serem 2 do que 1. Então é melhor serem milhares de igrejas do que apenas uma. Nós nos ajuntamos então, todas as igrejas da videira e da vinha, e levantamos uma oferta para esta igreja específica, para reconstruirmos. E só aqui de Minas Gerais, a nossa oferta já foi mais de 10 mil reais. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus? Eu acho uma bênção. Eu vou fazer isso por todas as igrejas. A nossa também contribuiu. Só a nossa oferta aqui foi mais de R$ 1.300. Agora, eu fico feliz, porque o pastor Luiz, ele desafiou a igreja que ele pastoreia, a igreja de Goiânia, e ele falou assim: irmãos, eu quero desafiar vocês. É uma igreja de 30 mil membros, falou, só nós vamos reconstruir esse prédio lá da beira. São $100 mil para reconstruir um prédio simples de 1.500 lugares. Nós já temos um terreno lá. E para a glória de Jesus, só a igreja de Goiânia ofertou R$400 mil. Então esse alvo aqui já foi ultrapassado para a glória de Deus. Nós vamos não só reconstruir lá o prédio da videira da beira, mas também vamos ajudar os nossos outros missionários que estão aí no mundo afora, estão precisando dessa oferta. E essa semana foi o aniversário do pastor dessa igreja, o mineiro pastor Cristiano Henrique Ovadik, dia 21, se eu não me engano. Esse mês de junho é abençoado, aleluia, Roger Pai? É uma turma abençoada que nasce, começando com o pastor Luiz no dia 5 e terminando lá no pastor Rogério, que é dia 28. Tem uma turminha aí que vale a pena você orar por eles. Fabiano, dia 3, tem um tal de Azemar também, agora, por esses dias. Tem também a Elcimara, faz que dia? 26, aleluia. Quem mais? Sérgio Luiz, que dia, Sérgio Luiz? 29, então vai acabar com você. Tem alguém no 30? Silvia, que dia? 29. Junho 27. Que isso, gente? Marca um, que dia? Essa igreja aqui tem um mistério com ela. Se pedir para levantar os aniversários do mês de junho, dá metade da congregação,
É porque é o óleo sobre a cabeça do pastor. É muito bom estar em família. Capítulo 1 do livro de Efésios, versículo 3. Eu quero compartilhar uma coisa que tem gerado dúvidas em alguns irmãos. E a dúvida é a seguinte: pastor, eu já sou abençoado, porque eu aprendi na nova aliança, eu já fui abençoado, então eu não tenho necessidade mais de orar pedindo coisas para Deus. E aí nós estávamos no nosso presbitério essa semana, e um dos pastores, compartilhando essa palavra, até contou que ele foi orar na hora lá da refeição, e os filhos, né, falaram: não, para que orar, pastor? Para que orar, pai? Pela comida, já está abençoado. Aí nessa hora tem vontade de ser o pai da casa, né? O resto do menino falou: não, cala a boca, menino, eu vou orar, a casa é minha, e está abençoado, mas vou abençoar mais uma vez. Quantos pais dizem amém? Mas percebe que está gerando confusão na cabeça dos meninos, dos mais novos, né? E também até de alguns irmãos, que nós vamos abençoá-los, aí eles mandam parar. Não, pode parar, não precisa me abençoar, eu já sou abençoado. Então eu queria hoje compartilhar com você, que o Espírito Santo me dê graça para te trazer clareza. Quantos querem essa clareza? E eu quero começar pelo livro de Efésios, no capítulo 1 e no versículo 3. Pegue comigo a sua Bíblia. Nós vamos adequar aqui também o projetor. Como o pastor Sérgio falou, estamos em obras, mas começamos primeiro lá pela parte das crianças, para valorizar as crianças e também com as esposas. Diga aleluia. E muitas esposas estão viajando agora, elas estão na conferência da Vinha Kids lá no Rio de Janeiro. Muitos pastores também foram levar suas esposas, mas para a glória de Jesus elas vão retornar, e retornar bem nesse domingo. Quem diz amém? Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado. Eu quero que você preste atenção no tempo verbal. Minha professora está aqui, me ajude aí, professor. No tempo verbal, fala comigo: nos tem abençoado. Para os americanos que estão aqui, esse é um presente contínuo. Present perfect, teacher. Então é um presente perfeito. No português nós não temos isso muito claro como no inglês. É uma ação contínua através do tempo. Só por aí eu já resolvo a questão com você de orar mais de uma vez pela bênção. Porque bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou passado, que nos abençoará futuro. Não, a bênção é uma ação contínua na sua vida. E aí, se tem algum professor de português aqui, me ajude. É uma ação contínua. Fala comigo: nos tem abençoado. A Bíblia é tão perfeita, ela não usa tempo verbal aleatoriamente. É para expressar a verdade da palavra. Então você foi abençoado no passado. Quantos dizem amém? Amém. Quando é que fomos abençoados no passado? Quando Cristo Jesus morreu por nós na cruz. Então é fato que você já é abençoado, sim ou não? Sim. É fato. Diga: eu já sou abençoado. E a gloriosa palavra de Deus mostra que ninguém pode revogar essa bênção. Ninguém. Não tem jeito de você ser amaldiçoado. Por isso podem fazer obra de macumba para você, para sua casa, não importa. É impossível amaldiçoar aquilo que Deus já abençoou. Balaão que o diga. Ele foi contratado lá no livro de Números para amaldiçoar Israel. E ele, cada vez que se levantava, subia no monte para amaldiçoar o povo de Deus, Israel, que estava lá embaixo. A hora que ele abria a boca para amaldiçoar, saía a palavra de bênção da boca dele. E o rei que o contratou para amaldiçoar o povo, para fazer uma obra de macumbaria, por exemplo, é o mesmo hoje. Eles pagam aí para fazer amarração, para destruir o seu empreendimento, para amaldiçoar. Fizeram isso para nós várias vezes. Nós somos uma família de comerciantes. Meu pai, eu nasci no comércio, fui criado no comércio, estudei para dar continuidade. E essa semana nós estávamos discutindo sobre isso. Nós temos uma propriedade aqui, uma fazenda, aqui no município de Porto Magalhães, Minas. Mas tem 40 anos, a minha idade, e não tem nada lá. Começa a mexer, para. Começa a fazer alguma edificação lá, vai para trás. A minha mãe falou: meu filho, isso aí
foi obra de macumbaria que fizeram para o seu pai não mexer lá, porque ele é o único dos irmãos que tem lá essa propriedade. E aí, os filisteus tinham inveja de Isaac. Tem gente que tem inveja de você também. E essas pessoas que são invejosas, elas chegam a ponto de até fazer essas coisas espirituais. Mas hoje eu quero te abençoar dizendo: pode fazer o que quiser, não pegue em você. Não pegue em você, porque você já está debaixo da cobertura do sangue de Jesus. Pastor, mas eu não preciso ter medo? Absolutamente, medo nenhum. Você é protegido pelo Altíssimo. Alguém já leu o Salmo 91? Você está debaixo das asas do Todo-Poderoso. Irmão, se ficar debaixo aqui como estava aqui na consagração de filhos, o filho debaixo aqui das asas, do colo do pai, ele já se sente protegido. Imagina você debaixo das mãos do Todo-Poderoso. Eu e você somos livres o tempo inteiro do mal e você nem sabe. Nós estamos sendo livres do mal pelo Senhor e nós nem sabemos, porque somos guardados, protegidos. Diga, eu já sou abençoado. Agora, o fato de você ser ou ter sido abençoado no passado não exime a posição de continuar sendo abençoado. Alguém que deseja continuar sendo abençoado? Amém. Eu desejo continuar sendo abençoado na minha vida pessoal, nos meus negócios, aqui no ministério, com os irmãos. Então, esse ensino de que você não deve orar mais para ser abençoado, ele deve ser interrompido hoje em nome de Jesus. Amém. Por quê? Porque eu vou continuar abençoando e sendo abençoado. Amém. Lá em casa tem que pedir a bênção, meninas? As meninas estão aqui, tem que pedir a bênção. Mas pastor, mas isso é católico. Olha, se é um costume católico, glória a Deus pelos católicos que pegaram esse costume e continuam com ele. Você deveria pegar também esse costume e abençoar todos os dias seus filhos. Amém. E abençoar os seus funcionários. Eu entro lá na escola videira, eu gravo lá a minha live todo dia, segunda a sexta, 6 da manhã. Quando eu chego lá não tem ninguém, está escuro aí, 5h30. Eu entro lá e vou abençoando. Abençoados sejam os que trabalham nessa escola. Abençoados são aqui as professoras. Abençoados são os alunos. Abençoados são aqueles que vão chegar. Olha, eu sou o primeiro que entra, você é o primeiro a ser abençoado. Amém. Que mal há nisso, gente? Pastor, mas aí nós não estamos sendo incrédulos. Vamos caminhar aqui na palavra de Deus. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que tem feito o que conosco, meus irmãos? Alguém está comigo em Efésios 1:3? Fala que nos tem abençoado. Então no passado você foi abençoado. Para que a Bíblia diz que você foi abençoado no passado? Para te dar segurança. Para te dar segurança. Olha, se eu tenho certeza que já fui salvo, eu tenho dúvidas sobre a minha salvação? Absolutamente não. Ontem eu fui ministrar numa conferência, e o irmão que veio me trazer, novo, 2 anos de conversão. E aí ele falando que não é bom esse negócio de ter certeza da salvação, porque a pessoa pode ficar relaxada com as coisas de Deus. Eu falei, não é bem assim, posso te explicar? Ele falou, pode, pastor. O fato de você saber que já foi salvo, te dá muito mais segurança para servir a Deus. Porque imagina alguém que pensa que hoje é salvo e amanhã não é mais. Ele não tem segurança de fé. Ele, por exemplo, está aqui em cima, no lugar que ele acha que é salvo, porque comportou-se bem. Mas amanhã, quando ele pecar, aqui embaixo, quer dizer que ele desceu, ele não tem mais segurança da salvação. Eu pergunto para os irmãos, a fé dessa pessoa vai ser constante? Não, ela vai oscilar. E nada na vida é constante se você não tem certeza. Imagine o seu casamento. Quantos são casados aqui? Então, imagine se você tivesse dúvidas a respeito do amor do seu cônjuge. Não, hoje ele me ama, amanhã ele não me ama. Igual aquele negocinho amarelo, No meu tempo tinha aquele negócio, ele me quer ou me quer? Então, comportou bem, me quer bem. Comportou mal, ele não me quer mais. Isso vai produzir um tipo de casamento inconstante. Brigas o tempo inteiro, confusão. Por que nós já somos abençoados? Diga, eu já sou abençoado. Porque Cristo quer te dar segurança. Não importa aquilo que você fez, é abençoado. Não importa aquilo que você fará,
já sou abençoado também. Pastor, então não tem jeito de eu ser amaldiçoado? Não. Agora, é possível você perder bênçãos. Quem está comigo? Vou te dar um exemplo rapidamente. Estou dando aula de Apocalipse para os meus alunos da turma especial. Apocalipse é um livro dividido do capítulo 1 até o capítulo 11. Até o 22, depois do 12 ao 22 são detalhes adicionais. Então vou te contar uma bênção que crentes podem perder. Essa bênção é chamada arrebatamento. Quantos querem ser arrebatados? Então você já aprendeu que nem todos serão arrebatados. Serão arrebatados, quer dizer, estarão com o Senhor aqueles que nesse período da graça de Deus forem fiéis. Porque se não fosse assim, qual é a vantagem de ser fiel? Não, vamos fazer qualquer coisa. Aqueles que ouvem a palavra da graça e acham que a graça é ocasião para o pecado, eles vão ter uma surpresa muito grande. Quando aquele dia vier como ladrão na noite, estarão dois no campo. Um será tomado, ou seja, em inglês, rapture, e outros serão ficados. Quer dizer, eles vão ficar, serão deixados. Aí tem aquela série famosa, né, dos livros do Tim LaHaye, que viraram filmes, Deixados para Trás. É um livro muito bom, eu recomendo que você leia o livro e assista a série, para você compreender melhor uma bênção que crentes vão perder, infelizmente. Então, eu não quero estar aqui, mas se porventura você ficar, lembre-se da palavra de Deus. Porque quem ficar vai poder mostrar as cenas do próximo capítulo. Ele vai poder dizer, pode anotar aí, são 1260 dias, ou 42 meses, ou 3 anos e meio. Vai acontecer tal coisa, tal coisa e tal coisa. O tempo de maior conversão da humanidade vai ser nesse tempo. No tempo pós-arrebatamento. Quantos querem subir com Jesus? Quantos querem ser arrebatados? Então fala para o irmão que está do seu lado, não perca a sua bênção. Fala para ele, é melhor ser fiel agora. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos tem abençoado. Então, só por aí você já percebe que a bênção não é uma coisa que aconteceu lá no passado. Ela aconteceu no passado para te dar segurança. Ela acontece no presente para consolidar a sua fé. E ela vai acontecer amanhã para te trazer esperança. Passado, presente e futuro. A bênção é atemporal, ela é eterna. E por que você vai parar de pedir isso? Por que você vai parar de fazer isso com seus amigos, com os irmãos? Fala para eles, eu te abençoo no nome de Jesus. Fala até para o ímpio, porque o ímpio reconhece que você é uma pessoa abençoada. Olha, no Brasil não há tanto respeito assim pelos pastores, mas você precisa ir na África. Se você olha na África, é impressionante como o ímpio tem respeito por essa função, a função pastoral. Ele não é da igreja, mas quando você anuncia alguém, anuncia que você é pastor, ele tem um grande respeito. Por quê? Porque ele sabe que essas pessoas carregam a bênção de Deus. O ímpio sabe. Por isso que quando você que é crente chega numa rodinha lá e tem toda sorte de piada suja, coisa inconveniente, eles param. Param ou não param? Porque eles sabem que você é diferenciado. Só quem é abençoado, diga, eu sou abençoado. Eu sou abençoado. Você não pode ter receio disso, não pode se envergonhar disso, muito menos parar de falar, porque não existe bênção calada. Bênção tem que ser proclamada, anunciada. Viu aqui a consagração de filhos? É uma reunião especial, é um momento profético, que a família vem, que os pastores vêm, abençoa, filmado, é gravado, é proclamado. Alguém quer proclamar uma bênção aqui hoje? Então, nós vamos aqui cooperar com os irmãos, porque parece que isso soa espiritual, ou cheio de fé, mas na verdade traz confusão para a mente. Viu lá na casa do pastor? Quer orar pelo alimento? Vamos abençoar. Não, pai, já está abençoado. Aí agora ele tem que parar e ensinar aos filhos que bênção é no passado, diga no passado, no presente e será para o futuro. Gente, Jesus vai voltar para nos buscar. Essa não é uma bênção para o futuro? Ela já aconteceu? Ainda não. É fato que ele já morreu na cruz do Calvário. E ao morrer, ele nos abençoou. Na verdade, ao morrer, ele abençoou toda a humanidade. Mas só quem sabe disso é quem ouviu o Evangelho e creu. Quem ouviu e creu é participante hoje dessa bênção.
desfruta dessa bênção no presente. Mas aqueles que não creram ainda, eles podem crer pela pregação do Evangelho. E é por isso que nós estamos aqui, para poder proclamar. Mas no futuro, Ele voltará para buscar a sua igreja. Um outro argumento que eu quero te dar, e aí eu preciso que você anote, porque essas coisas não estão nem no meu esboço, nem no seu, porque elas vieram à medida que eu fui meditando. O primeiro que eu já coloco aí é o tempo verbal, de Efésios capítulo 1 e versículo 3. É passado, é presente, é futuro, é uma ação perfeita no tempo. É isso? É um presente perfeito. Quer dizer, é uma ação perfeita no tempo, porque a bênção de Deus ela não traz desgosto, ela é perfeita. Se alguém falou para você, não, isso que você está vivendo não é bênção não, porque está trazendo desgosto, você tem que ter cuidado com isso. Você só consegue ver bênção quem é espiritual. Só quem é espiritual consegue ver bênção. No dia que Cristo foi preso no madeiro, morto lá na cruz, quem é que conseguia ver aquilo lá como bênção? Na verdade, só quem creu. Mas aqueles que passavam lá, eles falavam para ele coisas horrorosas. Você não é filho de Deus? Desce daí então da cruz. Você não é crente? Por que aconteceu uma coisa ruim se você é crente, se você é filho de Deus? É porque a bênção que te... Presta atenção que eu vou te falar, guarda isso no seu coração. A bênção que te foi dada tem um tempo certo para se manifestar. Já foi dado toda a cura que eu e você precisamos em Cristo Jesus. Mas o segundo argumento que eu tenho para você é: aonde estão essas bênçãos? Pega comigo o texto. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, diga que nos tem abençoado. Com qual sorte de bênção? Diga toda sorte de bênção. Bênçãos grandes e bênçãos pequenas. Bênçãos para detalhes e bênçãos para coisas que você jamais poderia imaginar. Bênção para escolher um estacionamento que você precisa lá, agora no almoço, no shopping, que você vai com a sua esposa. E as esposas digam amém, pastor, é assim mesmo. Aí você fala, Senhor, eu quero uma vaga no estacionamento para mim, eu sou filho. Deve ter outros filhos de Deus aqui também, mas tem a minha, que eu sou querido, eu sou amado de Deus. Você nunca fez essa oração? Eu oro constantemente. Eu preciso, Senhor, de tal coisa. Bênçãos pequenas, mas também bênçãos inimagináveis, que você não tem ideia como que vai acontecer. Já fui abençoado, essas bênçãos já foram liberadas, mas olha aqui o texto. Aonde elas estão? Fala comigo, nas regiões celestiais. Então, existem bênçãos que já foram liberadas para você, mas elas estão nas regiões celestiais. Elas precisam se manifestar lá no seu trabalho, na segunda-feira. Elas precisam se manifestar lá dentro do seu casamento, no relacionamento conjugal. Elas precisam se manifestar na criação dos filhos. Porque essas bênçãos vão crescendo e vão ficando cheias de argumento. Pequenininha assim, aleluia, né? Mas é bênção cada fase, né? Hoje eu não tenho mais ficar nessa fase aí das criancinhas e tal, corre para cá, corre para lá, corre de noite, tá lá, mas já tive nesse lugar. Hoje os desafios são outros, eu preciso da bênção. Imagina se você ora uma vez só por um filho, hein, dona Elisete? Não, nós oramos quando nasce, depois vai crescendo, quando é criança, depois adolescente, casa, continua orando. Eu vou passar por essa fase também, vai demorar um pouco, provavelmente Jesus vai voltar antes, aleluia. Mas se ele não voltar, eu tenho esperança, aleluia. Eu vou orar abençoando todos os dias. Hoje mesmo aqui eu orei. Eu vi que hoje aqui nós temos avós acompanhando os netos. Eu tenho certeza que esse tipo de oração já foi respondida, fala comigo, nas regiões celestiais. Mas eu preciso para minha entrevista de trabalho essa semana. Eu preciso para a provisão do boleto que vai vencer. Quem está entendendo a pregação? Vai falar que você não ora? Vai orar só uma vez? Pastor, então até quando eu devo orar? Até ter a resposta. Ore até ter a resposta. Enquanto a resposta não vier, seja como aquela mulher de Lucas 18. Importune, insista, peça, bata, clame, suplique. O apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4, verso 6, que sejam conhecidos diante de Deus, através da oração, depois da súplica, com ações de graça,
todas as vossas necessidades. Alguém aqui tem necessidade? Fala para Deus, mas não fale só uma vez, nem fique medindo muito as palavras. A vontade do Senhor é que você tenha um relacionamento livre, sem restrições, sem nenhuma condenação. Alguém está comigo? Então, você percebe que esse ensino produz mais confusão do que liberdade. E para a liberdade é que Cristo vos libertou. Para você conversar com Deus em qualquer momento. O pastor está pregando, você está conversando com Deus. No seu espírito você está falando, é isso mesmo, isso é para mim. Eu já sou abençoado, mas eu serei mais abençoado ainda. E quando você se posicionar diante dos ímpios, se posicione como alguém abençoado. E tenha certeza. Sabe por que os judeus prosperam? Eu não conheço nenhum judeu pobre. Estava conversando, a Débora estava fazendo uma pergunta hoje de manhã sobre os judeus, né? Ô pai, e o que os judeus têm a ver com a bênção? Aí foi uma coisa que acrescentou na minha pregação. A bênção de Deus é algo irrevogável. Sabia disso? E Deus deu a bênção dele para esse povo. Não pode ser tirada. Mesmo que eles não creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, não faz com que eles sejam salvos. Então não é porque é judeu que é salvo. Esse foi o erro dos fariseus. Eles achavam que por ter Abraão por pai, já imediatamente eram salvos. Jesus falou, não, Deus pode fazer suscitar dessas pedras aqui filhos de Abraão. Então, mas eles são tão convictos das bênçãos, quando eles vão negociar com qualquer outra pessoa, eles têm certeza que eles estão numa posição superior. Quer comprar, compra. Não quer, fica aí. Eles têm imóveis, né? Quer alugar, aluga. Não quer alugar, fica aí. Eu sou abençoado. Agora, imagina você que tem a revelação da nova aliança. Mas sabe por que eles têm certeza disso? É porque eles estão na posição. Fala, eu já fui abençoado. Então, eles têm a certeza. Se Deus abençoou meu pai lá, Abraão, ele fez o mesmo com Isaac, ele fez o mesmo com Jacó e com toda a sua descendência. Eu vou te contar uma coisa. Você já é abençoado, mas pelo fato de você participar da casa, da família de Deus, bênçãos que estão aqui na vida de irmãos são transferidas para você também. Bênçãos que estão na minha vida são transferidas para o meu rebanho também. Bênçãos que estão no meu ministério são transferidas aqui para os meus pastores também. E você pode ter aquilo que eu tenho, mas pode ter infinitamente mais. Porque essa é a glória de Abraão. Abraão ficou rico, diz a Bíblia. Mas em Gênesis 25 diz que Isaac ficou riquíssimo. E a Bíblia não usa superlativos só para impressionar o leitor. Olha, irmãos, se alguém chega perto de você e fala que o fulano de tal é riquíssimo, dá para imaginar a riqueza dele. Agora, quando a Bíblia diz que o fulano de tal era riquíssimo, você consegue imaginar a riqueza de Isaac? Mas por que Isaac ficou rico? Isaac fez alguma coisa na vida? Absolutamente nada. Ele fez uma coisa. Ele foi o filho de Abraão. Pastor, o que tem a ver com isso? Bênçãos que estão na vida de outros, que são autoridade na sua vida, que são bênção na sua vida, são transferidas para você. Quem me ouve pregar, alguns lugares que eu vou pregar, eles falam, mas você está pregando igual o pastor Aloysio. Eu falei, aleluia. Então esse é meu objetivo mesmo. E eu falo consciente quando eu vou orar, eu quero essa unção, eu tenho direito a essa unção, eu estou debaixo dessa autoridade. E é isso que eu estou passando para os meus filhos. O Vitor está lá agora, o pastor Aloysio estava na conferência agora, lá da nossa igreja, lá nos Estados Unidos. E aí ele participou, viu lá a ministração, e ele participou de todas as reuniões que eram exclusivas para os pastores. Eu falei, o que você está fazendo aí, seminarista? Ele é seminarista, né? Aí, ele é seminarista lá, é tratado como qualquer um seminarista. E aí, ele foi ficar na casa do supervisor, que é o pastor Márcio, meu colega, que cuida lá das igrejas da América. Eu falei, o que é isso, jovem? O que você está fazendo aí? Aí ele falou, favor, pai. Eu falei, lembra que esse favor tem uma origem. Aí eu falei, eu sei, é a origem em Deus. Eu falei, é verdade. Em Deus e nas ligações que nós fizemos. Eu não, mas a mãe. Eu falei, você viu onde é que o Vitor está? Está lá na casa do Márcio.
Eu liguei para a Giza, né? Que é a Gisele, a esposa dele. Sabia que tinha uma bênção materna aí, cuidar da criancinha de 18 anos, né? Mas olha para você ver, o que ele está desfrutando? Está desfrutando de bênçãos. Ele não fez nada para obtê-las. E nem teria direito. O direito é simplesmente pelo fato de que é filho. Agora eu quero transferir isso para você. Tem bênçãos que você tem direito pelo fato de que é filho. Filho de Deus, mas filho também desta casa. Vou te contar uma bênção que você tem direito, que é filho dessa casa. Você for passear lá nos Estados Unidos, já tem uma casa lá. Diga aleluia. Tem uma casa lá, não tem? São excelentes anfitriões. Aí você fala, eu vou passear lá no Paquistão. Tem uma casa, nosso pastor lá chama Samuel. Eu vou passear lá na África. O pastor Nelson essa semana foi pregar em Kinshasa, no Congo. E ele foi pregar lá para uma conferência. E eu liguei para ele, ele sempre me fala, né? Que nós não entramos no Congo ainda, Congo Democrático, né? Vizinho de Angola, mas é francês. Então nós não temos ainda ninguém que fala francês. E aí ele foi para pregar numa conferência. Eu falei, então procura aí a família Biziland do Steve. Pois ele almoçou com a irmã do Steve. Eu falei, eu vou pagar essa conta. Eu vou rir por último nessa história. Eu falei, então eu quero que você encontre com ele, nós vamos plantar uma igreja aí. Sabe o que está acontecendo? Deus está movendo. O que ele tem a ver com isso? Nada. Mas porque ele é da casa, ele tem o encargo da casa. Você está vendo aqui esse local? Essa plataforma aqui que nós estamos pisando, foram irmãos lá da videira em Vianópolis que fizeram. Mas igualmente aqui foram outros que pintaram. E Deus também pode colocar no seu coração coisas para abençoar a casa de Deus. E abençoar também uns aos outros. Então, por que nós vamos parar de pedir isso? Não é sinal de incredulidade. Diga, pedir a bênção não é sinal de incredulidade. Quer ver outro texto? Pega comigo Filipenses capítulo 4 e versículo 6. Preciso ter cuidado aqui que eu estou empolgado hoje na pregação. Saí da primeira folha, meu Deus do céu, é outra pregação. Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Fala comigo, em tudo. Você entendeu o português da Bíblia? Fala comigo, em tudo. Então, sobre o que você deve orar, Roger Marco? Sobre tudo. Eu oro sobre a política, eu oro sobre a economia, eu oro sobre tudo que vier ao seu coração para orar. Ore. E aí quando vem coisas ao meu coração para orar, por exemplo, pessoas, eu nem tenho muita familiaridade, e aí de repente Deus coloca no meu coração, aí você pensa, que bobagem que eu estou pensando nisso? Não, bobagem não. Ele que efetua em vós o querer e o realizar. Como é o seu nome, querido? Maiara. Tem um querer que está no seu coração, que Cristo quer realizar. Esse querer que surgiu no seu coração de um tempo para cá, não vem da sua própria cabeça, nem das circunstâncias que você ou sua família tem vivido. É o Espírito Santo te aproximando das coisas de Deus, te aproximando das coisas de Deus no seu tempo, no seu modo. Mas esse trabalhar que Deus começou lá na sua casa, lá na sua família, é para te levar para coisas maiores. É a obra que Ele começou a fazer lá entre você é casado? Entre o seu esposo. Deus começou uma obra entre vocês dois. Daquelas coisas que estavam desajustadas lá no passado e que ficaram até graves, elas se ajustaram. Vocês vão entrar numa nova estação, uma estação abençoada, uma estação favorecida. Vocês vão desfrutar de coisas que vocês sonharam lá atrás e até escreveram, colocaram isso por escrito. Vamos desfrutar de tal coisa, como uma viagem, por exemplo, internacional para vocês dois. Para desfrutar. Vocês sonharam com isso lá no passado, escreveram isso lá no passado. Deus vai realizar. Isso é bênção. Então nós devemos orar. Olha o que diz Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Diga comigo, em tudo. Em tudo. Eu vou orar por todas as coisas que Deus colocar no meu coração, sejam conhecidas diante dos homens, irmãos. Você tem que falar para os homens? Não, às vezes você não vai falar nem para o seu cônjuge. Você vai fazer como Maria. Maria, o dia que o filho dela nasceu, Jesus, ela já sabia, vai morrer na cruz.
mas a Bíblia diz que ela guardou no coração, não contou para ninguém. Ou mulher que sabe, ou mulher abençoada. Tem coisas que você, mulher, sabe, mas você vai guardar no seu coração. Tem coisas que eu sei, eu nem falo para a Janaína porque não vai acrescentar nada, não vai trazer bênção nenhuma. Pastor, então você não é transparente. Eu sou transparente na medida da edificação. Para destruição, fique só comigo. Você quer ver destruir uma mulher? É você compartilhar preocupações financeiras com ela. Ô meu Deus, eu queria que você orasse comigo, porque não tem dinheiro amanhã para pagar o aluguel. Acabou o seu final de semana, mano. Você não sabe disso, né? Você entendeu? Então, você é transparente na medida da edificação. Então, imagina, Roger Marcos, você chegar lá para o seu cliente e dar para ele: olha, o mercado está falando que semana que vem vai ter um crash aí, vai ter uma coisa. Acabou. Então você vai compartilhar com os homens na medida da edificação. Alguém pegou? Mas e com Deus? Deus tudo. Eu te mostro até orações na Bíblia, Salmo 104, que Davi queria esfregar o rosto dos inimigos dele aqui, ó, no chapisco. Ele orou, falou: Deus, mata os meus inimigos. Deus, faz com que os filhos deles morram. Faz com que a mulher dele seja estéril e que na casa dele não tenha provisão. Mas sabe o que aconteceu? O Espírito Santo mandou escrever na Bíblia, para você ver o tipo de conversa entre um filho e um pai. Você pode falar tudo. Até que você está odiando fulano, você queria que o ciclano morresse, que uma bomba explodisse na casa dele, para você saber o que? Há liberdade na casa de Deus. Quem está comigo, diga amém. Então sejam conhecidos diante de Deus o que? Fala comigo, tudo. Então nós vamos encerrar essa reunião hoje fazendo o que alguns recomendam você não fazer: pedir. E olha o que a sequência diz: pedir e vai ficar sem receber. Oh, irmão, se eu soubesse, vou corrigir uma outra coisa aqui que você às vezes escutou. Quando você vai pedir alguma coisa para alguém, você tem que saber pedir. Não é verdade? Vai pedir para o patrão um aumento. Aí você chega lá, patrão, já com a cabeça baixa e tal. Olha, patrão, o não eu já tenho. Aí vai falar para você: não. Os crentes chegam para mim falando isso: pastor, eu queria te pedir uma coisa, o não eu já tenho. Eu falei: vai continuar com ele. Você não precisa nem falar, o não você já tem, está errado. Biblicamente, você tem o sim e o amém. Aleluia! Você pegou esse negócio para nós, que ficou na nossa cabeça, a frase maligna: o não eu já tenho. Quem tem o não é o diabo, irmão. Você tem o sim. Aleluia! Você tem o sim. E além de ter o sim, você tem o amém, para a glória de Deus o Pai. Você quer ver uma glória? É quando o filho tem o sim. Não é? Quando o filho tem o sim, então é a glória do Pai. Eu falei para o Tiago Madeira, que eu falei: você está vendo essa equipe aí, esses pastores? Alex, o Sérgio, todos os outros que estão aqui, o Bruno, eles são muito melhores do que eu. Vai nos cultos deles aí para você ver. Tem 16 à noite, Tiago, você pode escolher. Aí vem aqui, tem à noite, tem lá na Videira Sul também. E são muito melhores, estão fazendo obras muito maiores. Mas só consegue ver isso quem tem um coração à semelhança do Pai. Porque qual é a alegria de Jesus? A minha glória é o que? Ver os discípulos realizando a vontade do Pai. Não foi isso que ele orou? Pai, lá em João 17, ele falou que a minha glória é ver que esses discípulos vão prosperar ainda mais. Ver o João Lima prosperando ainda mais, todos os irmãos. Pastor, qual que é essa glória? Essa é a glória dos filhos de Deus. Então vamos ficar de pé para nós fazermos isso agora. Nós pedimos, nós batemos, nós buscamos, porque todo o que pede recebe, todo o que busca encontra, e todo o que bate, a porta vai se abrir. Feche os seus olhos enquanto a equipe se prepara aqui para ministrar. Deixe que o Espírito Santo traga ao seu coração unção de Deus, graça de Deus. Não fique mais constrangido a pedir coisa alguma, porque Ele é o seu Pai. Ele deseja te dar boas e tremendas coisas. E eu abençoo você e a sua casa. Eu abençoo como seu pastor a sua família. Eu declaro sobre a sua vida que a provisão será abundante sobre você,
sobre a sua casa, te considerarão no meio da sua família abençoado. Eles recorrerão a você e pedirão favores para você, pedirão orações para você, pedirão ajuda para você. Ei, eles dirão: faça Macedônia e ajuda-nos, compartilha conosco da sua sabedoria, da sua bênção, do seu favor. Você vai se alegrar, e quando você vê isso acontecendo, você vai se lembrar: o Deus Todo-Poderoso tem me abençoado. Ele não só me abençoou, mas Ele tem me abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. E sabe por que muitas delas não se manifestaram aí? Ele está ensinando você a trazê-las para a terra. Ele está ensinando você a trazê-las para a sua casa, trazê-las para o seu casamento. Olha aqui para mim: um pai sábio não dá tudo de uma vez para os seus filhos. O pai sábio, ele já tem toda a bênção, ele já tem toda a provisão, mas ele vai liberando em doses para que essa filha, esse filho vá crescendo em maturidade. Uma mesma coisa pode ser bênção para o João Lima e pode não ser bênção para o Paulo. Então, por exemplo, dentro da minha própria casa, então o Vitor vai fazer 18 anos, então eu posso dar para ele um carro. Vai ser bênção para ele, sim ou não? Mas eu não posso fazer isso com a mesma filha, a Débora, porque ela tem 14. É bênção para um, mas não é para o outro. Tem coisas que Deus já te abençoou lá no passado. Ele está esperando você crescer um pouquinho mais. Só mais um pouquinho. O pastor Alex falou aqui que nunca recebeu uma herança. Eu já recebi, tenho recebido e vou receber muito mais. Mas sabe o que eu percebo? Que Deus está me preparando para receber mais herança. Porque você já sabe lidar com a escassez. Talvez você já aprendeu. Eu nesses anos, 20 anos que eu vou fazer de casamento, já aprendi. Agora Deus está me preparando para lidar com abundância. Você acha que é difícil? O difícil é ser pobre, né? O difícil é passar dificuldade. Não, isso é a lição básica, aprende rapidinho. Mas quando a prosperidade vem, você precisa ser preparado para ela. Aí você vê uma pessoa que não é preparada para prosperar. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Ele foi lá e ganhou na loteria. Ele ficou milionário. Assim, de um dia para a noite, ele vai ficar pobre de novo. Rapidamente ele vai empobrecer, porque ele não foi preparado para a prosperidade. O difícil é aquele que consegue depois. Então, vocês aqui, nós aqui já temos toda herança em Cristo Jesus. Quantos dizem amém? Mas Ele está nos preparando para receber essa herança. Você talvez não tenha um cargo de gerência, mas Ele está te preparando para receber a autoridade. Porque se você recebe a autoridade sem preparação, você vai virar um tirano, vai virar uma pessoa que vai pisar nas outras pessoas, que vai humilhar as outras pessoas. Então você está sendo preparado. Por isso que você deve continuar pedindo: Senhor, me prepara mais. Me prepara mais para ser um canal desobstruído da glória de Deus. Me prepara na família, me prepara no trabalho. Agora, vem cá, para eu terminar. Quando esse dia chegar, não tire o foco de quem te colocou lá. Quem te colocou lá é o motivo da sua bênção. Porque muitos, quando prosperaram, deixaram o Senhor, deixaram de congregar, deixaram de participar da vida da igreja, deixaram as coisas simples do Evangelho. Isso você pode ver na vida de Isaac, Abraão, todas as cidades que ele chegava. A primeira coisa que ele fazia, ele levantava um altar para o Senhor. Você não vê Isaac fazendo isso? Não vê. O dia que Isaac levantou o primeiro altar, ele já velho. Isaac era riquíssimo, não era? Está em Gênesis 25. Mas ele não tinha o favor dos seus vizinhos. Os vizinhos perseguiam ele. Ele cavava um poço, o filisteu vizinha lá e enchia o poço. Ele tinha bênção financeira, mas não tinha bênção da comunidade. É um inferno se você mora num lugar. Eu já tive que mudar por causa de vizinho. Olha, os
melhores lugares que eu já morei, mas não tinha paz. Porque se eu passasse o carro pela... Não exagero não. O carro estava fechando a minha garagem, eu passei pela garagem do vizinho para entrar na minha. Eu fui repreendido, ganhei uma multa. Eu não podia passar por dentro da garagem dele, era solo sagrado, com as marcas do pneu. Eu tenho um papel, eu fui notificado. Falei, não dou conta não, vou embora desse lugar. Então, você pode ter bênção em uma área, mas não tem na outra. Isaac era riquíssimo, mas ele não tinha paz para desfrutar da riqueza, porque os vizinhos o incomodavam, importunavam. Sabe por quê? Porque ele não levantou altar para Deus. Ele inverteu as prioridades. Quando ele se tornou riquíssimo, ele deixou da comunhão do altar. Onde que é o altar hoje, irmãos? É a vida da igreja. Aí ele pegou e ele não cavou mais poços. Poço era um trabalho que se tinha na época. Aí ele começou a cavar poços sem o altar. Ele inverteu as prioridades. Não adianta você ir trabalhar sem favor de Deus. Diz o Salmo 127, que em vão acordar de madrugada, granjear o pão que penosamente trabalhasse, se o Senhor não edificar a casa. Então eu tenho um conselho para você: levanta o altar primeiro. Você está aqui no domingo, primeiro dia da semana, você está falando, Deus, essa semana vai ser abençoada, porque a primícia é do Senhor, porque eu dou o primeiro é para o Senhor, meu primeiro recurso financeiro é do Senhor, é meu dízimo. O primeiro compromisso da minha família é com o Senhor. Nós vamos ao culto, vamos cultuar, nós vamos consagrar essa semana, essa casa, esse mês ao Senhor. Vamos fazer isso agora? Na liberdade que o Espírito Santo te der, enquanto a equipe aqui ministra, vamos orar, abençoando e sendo abençoado. Olha agora, peça para o Senhor a bênção, bata, busque, insista para a glória de Jesus. Aleluia. Aleluia!
culto, em cada reunião, onde nós estivermos. Oramos mesmo hoje sobre esse lugar, sobre essa casa, sobre os seus filhos. Declaramos cura divina, restauração. Declaramos glória sobrenatural, restauração de lares, de casamentos, portas abertas sobre essas famílias que estão aqui nessa manhã. Crescimento profissional, crescimento ministerial. Declaramos cura divina sobre os filhos, os pais, sobre os avós, sobre os netos. Declaramos que o Senhor se fará fecundo e multiplicará. O escolhido. Levante as suas mãos agora e diga assim: Senhor Jesus, eu já fui abençoado na obra do Calvário, eu já sou abençoado, mas eu desejo mais para minha vida, para minha família, para o meu trabalho, para a minha igreja. Eu serei abençoado. Não há limites para a bênção de Deus sobre a minha vida, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Dê uma salva de palmas bem forte para o Senhor. Nós vamos continuar ministrando aqui, e ao ir embora, você vai abençoar 2, 3 pessoas, dizendo para ele, para ela, algo que o Senhor colocou no seu coração. Abençoado seja o seu domingo, abençoado seja a sua semana, abençoado sejam todos os demais cultos dessa cidade, com glória, com honra e com louvor, em nome de Jesus. Aleluia.